Endrick fica no Real Madrid, Barcelona ainda sonha com Rodri e Julián Álvares e Manchester City cada vez mais próximo de Boadi. Venha conferir comigo agora, pessoal, as últimas movimentações do mercado de transferências. A primeira notícia que trazemos no vídeo é em relação ao brasileiro Endrick. As últimas informações que têm circulado na mídia é que o brasileiro aceitou e ficará no Real Madrid e brigará por uma posição entre os titulares ou até ganhar mais minutos na temporada. As últimas informações que tínhamos é que o brasileiro tinha o desejo sim de sair por empréstimo para uma equipe onde ele poderia ter mais minutos. Mas o Real Madrid, o José Mourinho, toda a diretoria foi bastante claro e tem o desejo que o Endrick permaneça e também seja um jogador útil no elenco para essa temporada. Diz aí nos comentários o que você achou da decisão do Real e da permanência do brasileiro Endrick. Agora, em relação ao mercado de transferências do Barcelona, o time tem o desejo e sonha ainda com a contratação de dois grandes jogadores. O primeiro é o meia espanhol Rodri. Segundo informações divulgadas, o Barcelona já tem um acordo com o jogador e o próprio jogador espanhol já se manifestou e disse ao próprio Manchester City o seu desejo de ir atuar no Barcelona. O Barcelona sinalizou com uma primeira proposta de cerca de 45 milhões de euros que foi recusada rapidamente pelo Manchester City. A ideia do clube inglês é vender um jogador por cerca de 80 milhões de euros. O Barcelona, depois da primeira negação, já tem uma nova ideia de proposta e deve oferecer cerca de 60 a 65 milhões de euros. Agora, em relação a outro grande jogador do futebol europeu que tem movimentado o mercado de transferências, o meia atacante argentino Julián Álvares. O jogador também, assim como o Rodri, já manifestou o seu desejo de atuar no Barcelona e já comunicou aí a diretoria do Atlético de Madrid para que ele possa fazer a transferência para o clube espanhol. Mas o Atlético de Madrid tem feito um jogo bastante duro e a tendência é que não libere o jogador para o seu rival, o Barcelona, pois é um clube que atua no campeonato espanhol, um clube que é frequentemente aí disputando campeonatos, títulos no continente espanhol. Barcelona e Atlético de Madrid, para quem não sabe, é um grande clássico do futebol europeu, do futebol espanhol. Então, para o Barcelona conseguir a contratação do atacante argentino, terá que fazer uma proposta astronômica para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E outra grande sensação do futebol europeu se trata do meia marroquino Boadi, jogador que fez uma grande Copa do Mundo e foi considerado uma das principais revelações do torneio, fazendo grandes jogos, principalmente contra a seleção brasileira. Um meio-campista que controla o jogo, tem bons desarmes, controle, técnica, um jogador que agrega bastante no meio de campo. E como o Manchester City está prestes a vender o meio-campista podre, um dos principais jogadores do elenco, para o Barcelona, eles precisam rapidamente de uma peça substituta. E se trata desse meio-campista jovem Boadi. O Manchester City já tem tudo encaminhado com o jogador e o negócio entre ele e o clube já está praticamente acertado. Resta agora o Manchester City acertar os termos com o Lille para a transferência do meio-campista marroquino. E agora eu quero saber de você, torcedor, o que vocês acharam do mercado de transferência de hoje, dessas últimas movimentações do mercado da bola, desses rumores? Diz aí nos comentários. E não se esqueça também, pessoal, de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, que é de extrema importância. Valeu, pessoal, e te espero aqui no próximo Mercado da Bola de Transferências do Futebol Europeu.